Introdução. Por que as pessoas sofrem? Qual é o enigma do sofrimento? Como explicar que pessoas que gozam de saúde e boa condição financeira vivam sofrendo? Tenho pregado para verdadeiras multidões, e a experiência tem me mostrado que ricos e pobres, religiosos e ateus, cultos e incultos, doentes e sadios, em qualquer parte do mundo, estão procurando uma solução para o sofrimento. O sofrimento não é exatamente uma doença ou uma dor. Também não é a ausência de um ser amado, uma aflição, tribulação ou mesmo uma opressão. Estas coisas podem levar uma pessoa a sofrer, entretanto, há quem sofra sem estes motivos aparentes. Sofrimento é um mal que oprime o corpo e o espírito. É padecimento, amargura, algo que vem de dentro do homem, um estado de alma. Há pessoas que não possuem qualquer mal físico ou problemas, mas sofrem. Talvez o leitor seja uma dessas pessoas ou esteja lembrando-se de alguém assim. Conheci uma senhora que vivia chorando diariamente. Tinha um semblante sempre triste e era possuída de grande amargura. Tinha medo da morte, e não lhe saía da mente a ideia de morrer. Sofria por isso. Há alguma coisa que seja responsável pelo sofrimento? Quais os passos a serem seguidos para que nos livremos do mal? Essas e outras. Introdução. Perguntas têm sido feitas pelos homens no decorrer dos séculos. Procuraremos esclarecer ao amado leitor por meio deste pequeno opúsculo, a origem do sofrimento. Há uma causa para tudo o que existe, e fica mais fácil resolver os problemas quando lhes conhecemos as causas. Assim tenho a certeza de que todos os que lerem esta mensagem com interesse sincero estarão aptos a encontrar a solução para todos os seus problemas, pois não somente estamos mostrando a causa, como também indicamos o verdadeiro remédio para tão sério mal que aflige a humanidade. Medo, a causa. Eu creio que o medo ou o temor é a causa principal, o porquê de muita gente sofrer. Realmente, o temor tem levado milhares de criaturas a serem escravizadas pelos espíritos, pela miséria, pelas doenças e enfermidades. Embora pareça um paradoxo, ter medo significa crer. Mas crer de maneira errada. Ter fé tem o mesmo significado, ou seja, crer, porém, de maneira certa. Medo e fé são dois modos de crer opostos entre si. A palavra de Deus fala-nos de modo claro sobre a causa de o povo do Senhor sofrer e ser destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, os 4,6. Muitos são os que temem porque não têm conhecimento da verdade. Esse temor provoca as mais terríveis e demoníacas manifestações e perturbações. Há pessoas que vivem diariamente com medo. Para elas tudo é motivo de temor. Se aparece uma queimação no estômago, pensam imediatamente que é sintoma de úlcera. Esse pensamento afeta-lhes o espírito de tal forma que admitem mesmo a possibilidade de estarem sofrendo de úlcera. Pela impressão, são conduzidas ao pavor, e logo vem o temor, o qual, inundando o coração, faz com que confessem. 12. Medo, a causa. Que já são portadoras daquele mal. Em consequência, criam condições para que o inimigo consiga realizar o seu intento materializando a dita úlcera, que poderá ser até constatada por meio de exames médicos. Conclui-se, então, que tais pessoas entram em uma ciranda do maligno, o qual não somente atrai a temida úlcera, mas proporciona meios para que ela venha a existir. Talvez você pergunte: o pensamento é capaz de produzir úlcera? Ora, quem melhor nos pode informar sobre o assunto são os entendidos em medicina. Dizem eles que o suco gástrico é estimulado pelo sistema nervoso através do nervo chamado vago. Quando a pessoa fica tensa, preocupada, o sistema nervoso trabalha mais, aumentando a produção. 13. De ácido. A quantidade exagerada de ácido abre um buraco no estômago. Este buraco ou ferida é a úlcera. Existem outras pessoas que, ao notarem o aparecimento de um caroço ou verruga em alguma parte do corpo, pensam logo que é sinal de câncer. Amedrontadas pela simples imaginação, oferecem oportunidade para que realmente a temível enfermidade surja.
São impelidas pelo medo, transformando a simples hipótese em realidade. Não é exagero afirmar que, muitas vezes, a doença está a 5.000 quilômetros de distância e certas pessoas já se estão considerando vítimas, metem-se debaixo do cobertor tremendo de frio quase sem poder falar, esperando que o mal não se desvie de sua trajetória. 14. Mesmo sabendo o sofrimento por que passarão, aguardam o seu encontro rapidamente e pacientemente. Grande seria a lista de exemplos que poderiam ser citados, fosse esse o nosso desejo. O medo é do diabo. O medo, conforme já se afirmou, é a maneira errada de crer. Em outras palavras, é crer naquilo que o diabo apresenta para escravizar as pessoas desprovidas do conhecimento da verdade. Creio mesmo que o medo é uma porta bem larga e alta que o diabo mantém aberta para entrar na vida do povo que, não tendo o conhecimento do que é crer de maneira certa, aceita a sugestão de Satanás. Essa porta torna-se a arma poderosa para o diabo levar a cabo seu perverso intento, que é escravizar e destruir o ser humano. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jó 10,10. Uma das ações do inimigo é rodear a terra, sondando as vidas. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Jó 2, 1,2. Tão logo o inimigo fique ciente da sua situação, talvez até pelas palavras proferidas por você mesmo, ele aproveita a oportunidade e a porta aberta que é o medo e entra para derrotá-lo. Podemos afirmar que nada acontece por acaso. Por trás de todas as desgraças e todos os sofrimentos está a mão do inimigo. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26,2. Vemos assim que para o maligno obter sucesso nos seus intentos, é necessário que lhe abramos a porta, ou seja, que aceitemos a sua sugestão, o medo, e que o confessemos. Confessar o medo é assinar o nosso fracasso. Quando confessamos o que o diabo está nos ameaçando fazer, estamos, em outras palavras, negando a palavra de Deus, a qual nos afirma que, em todas as situações, o Senhor é por nós. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,10. 2. Ameaça é instrumento do medo. Vimos que o temor à doença, a qual é considerada como algo natural por muitos, é infundido pelo maligno na mente das pessoas. Mas o temor não é o único meio empregado para acionar sua perigosa arma, o medo que é a grande porta de entrada. O diabo vale-se também da ameaça. Eis um exemplo comum: inúmeras pessoas sabem que a feitiçaria é obra diabólica, no entanto, ante alguma ameaça do guia quebrar-lhes a perna, matar-lhes o filho caso o abandonem etc. permanecem nessa atividade como escravos de Satanás e seus terríveis demônios. Muitas pessoas são usadas como instrumento para lançar o medo. É certa tal afirmação porque muitos indivíduos vêm pedir ajuda para a solução de problemas sérios. Indagando sobre o caso que os aflige, a resposta quase invariavelmente é esta: fulano disse que vai fazer um trabalho de macumba para mim e sei que serei atingido. Veja que a pessoa apenas ouviu falar que um trabalho vai ser feito, ou seja, existe apenas uma ameaça, mas ela já fica sentindo as reações infernais. Ogeias foi feliz quando disse, inspirado por Deus, que o povo é destruído por falta de conhecimento, os 4,6. Sim, é a falta do conhecimento da verdade, da nossa posição em Jesus diante de Deus que faz com que muita gente sofra. O homem foi criado para ter vida feliz, para dominar, contudo, é dominado até pelo ligeiro pensamento de derrota, fracasso ou de possível ataque do mal. Não há dúvida de que existem pessoas boas, honestas, retas, íntegras, tementes a Deus, dizimistas e até membros de igreja, as quais não sabem a razão do seu sofrimento.
É para estas pessoas que estou editando esta mensagem. Insisto em afirmar, creio que muitos estão sofrendo pelo modo como creem. Alguém pode perguntar, então, o cristão não tem de sofrer mal algum. Somos especiais. Onde está escrito na Bíblia que podemos viver livres do mal? Eu respondo, em toda a Bíblia. Para que você se aqueça um pouco nas afirmações da palavra de Deus sobre a nossa libertação do império do sofrimento, vou transcrever aqui algumas citações bíblicas. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eclesiastes 8,5. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 7,10. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Jó um exemplo. Na Bíblia, encontramos a história de Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. Diz a Escritura que Jó era o homem mais importante de todo o Oriente. Era próspero, tinha saúde, enfim, não havia quem se igualasse a ele, de modo que muitos o viam e diziam: eis um homem que Deus cobriu com um manto de bênçãos. Jó cria que seu sucesso vinha de Deus, que o vento estava soprando a seu favor e, soprando, o vento trazia-lhe saúde e prosperidade, em suma todas as bênçãos que estava recebendo e desfrutando. Certo dia, porém, da noite para o dia, várias adversidades lhe sucederam. Jó 1,13 a 19. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó 2,7. De uma hora para outra, ficou todo o seu corpo como se fosse uma só ferida. Cogita-se que tenha sofrido de um tipo de lepra. Então, coberto de chagas, saiu de casa, assentou-se em um monte de cinzas, passando a esfregá-las no corpo, tentando aplacar a dor, e com cacos de telha raspava-se, removendo a carne já apodrecida pela enfermidade. Sua mulher, ao ver a situação terrível em que ele se encontrava, disse-lhe: ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,9. Diante de tamanho absurdo, Jó respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Jó 2,10. Jó, por que você passou por esse sofrimento? Pergunta honesta que o próprio Jó fazia a si mesmo, e que muitos de nós temos feito. Quantos dizem, mas não é possível. Não roubo, não adultero, não minto, sou cristão, levo uma vida reta, justa e íntegra. Por que está acontecendo isso comigo? O que fiz para merecer tanto sofrimento? Porque Deus, que é amor, permitiu que Jó passasse por tão grande sofrimento? Pergunta difícil de ser respondida. Nem Jó tinha condições de responder, pois ele mesmo indagava a razão. Antes de ser visitado pelo mal, jovens e anciãos o procuravam para desfrutar de sua sabedoria. Todos viam-no como o abençoado de Deus. Chegados os maus dias, os jovens e os anciãos fugiram da sua presença, talvez até por causa do mau odor exalado de suas chagas. Jó não tinha mais amigos. Não havia quem se aproximasse dele. Jó, que era um exemplo, tornou-se desprezado. Antes, era louvado pela sua retidão, mas depois, olhado como um desgraçado. Já não mais servia de exemplo. Certo dia, 3 sábios, seus velhos amigos, foram visitá-lo. Tão grande era o seu sofrimento que se assentaram de longe. Começaram, então, a interrogar Jó sobre a razão do estado de miséria e dor em que se encontrava. Jó respondia a todas as perguntas com sinceridade. Os amigos insinuavam que ele tinha alguma culpa, talvez, algum pecado inconfesso fosse a causa. 28. De seu sofrimento, mas Jó os repelia com toda convicção, afirmando que não procediam quaisquer daquelas acusações. Contendeu com seus amigos pela fé.
Permanece ainda a questão porque, afinal, Jó sofreu tanto, de modo que, hoje, usa-se até a expressão paciência de Jó. Assentado lá nas cinzas, ele fez exame introspectivo, refletiu e, olhando para dentro de si, descobriu a razão. Medo de Jó. Jó cria que o vento de Deus estava soprando a seu favor, mas temeu que houvesse inversão e voltasse a soprar ao contrário. Temeu que não fosse Deus suficientemente forte para o proteger e que, sendo atingido pelo 29 mal, acabaria na desgraça. Justamente assim aconteceu. Foi o próprio Jó quem declarou que o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó 3,25. Ó Jó, porque você não fez de Deus seu lugar de abrigo e refúgio, porque não buscou sua proteção que lhe serviria de escudo e fortaleza para defender-se de tão grande mal. Você recebeu o temor no seu coração, em lugar da confiança no Senhor Deus. Você não sabia que o medo é a semente que o diabo planta no coração para derrotar o homem, assim como a fé é a semente que Deus planta no coração para abençoar uma vida. Jó, porque você temeu. Jó não tinha conhecimento de que temer é crer, mas crer de maneira errada. Jó cria que o mal o pegaria, e de fato foi por ele alcançado. Com seu pensamento, criou condições para o mal aparecer. O temor foi a porta ampla pela qual o diabo penetrou na vida de Jó. Afirmam as Escrituras que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000, à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Parêntese que abre SI. 3 de janeiro de 91, 7,10. Se Jó tivesse feito de Deus a sua proteção, o seu auxílio, sua história poderia ter sido bem diferente. 31. Precisamos dizer do Senhor aquilo que ele diz de si próprio. Se a palavra diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, parêntese que abre SI 46,1, então devemos crer e declarar somente isso. Ele somente será para nós aquilo que o fizermos ser. Não adianta mostrar exteriormente que cremos nele, que a nossa confiança está nele, se dentro de nós reina o temor e o medo. Como já disse, o medo é uma semente que o diabo planta no nosso coração, e, se não for expulsa, certamente produzirá segundo a sua espécie. Enquanto você diz da boca para fora que crê em Deus, confia nele e absolutamente nenhum mal o dominará, mas dentro do seu coração, você carrega o medo de que haja uma 32. Possibilidade de o inimigo vencer e dominá-lo. Pode estar certo de que isso acontecerá. Agindo assim, está deixando uma porta aberta para que ele entre e faça a sua obra maligna. Entenda bem, você pode expulsar o diabo da sua vida, pode exigir que ele saia de todos os seus caminhos, mas se você não tira o medo do seu coração, ele sabe que você irá mais cedo ou mais tarde assumir a derrota. Ele sabe que a semente plantada no seu espírito está agindo segundo a missão que ele a destinou. Você diz para todos que está livre do inimigo, que nada o dominará, e o diabo fica sorrindo, pois ele sabe que o filhote dele ainda não foi expulso, e que, portanto, você será derrotado. 33. A arma de Jesus. Até aqui, você tomou conhecimento da porta larga e alta o medo usada pelo diabo, tendo ao mesmo tempo recebido orientação sobre o refúgio e fortaleza colocados à sua disposição. Agora, irá conhecer a arma usada por Jesus. A Bíblia assim diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. AP 3,7. Quem tem mais poder? A porta ou a chave? É certo que é a chave que domina a porta. Se você quer obter uma cópia dessa chave para fechar todas as portas, a fim de que o diabo não penetre na sua vida, siga comigo na leitura desta mensagem. 4. Autoridade: a chave contra o medo.
Eu creio que uma das passagens mais importantes da Bíblia, se é que se pode classificar alguma como de menor importância, é a que se encontra em Lucas 10,19, eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nesse trecho, há uma palavra-chave que expressa algo muito interessante que todos, sem exceção, desejam possuir. Trata-se do termo autoridade. Até a criança procura exercer autoridade sobre outra menor, o chefe de família quer e deve ter certa autoridade em sua casa, a mãe de família necessita manter autoridade sobre seus filhos, se quer vê-los obedientes, os governantes necessitam de autoridade que varia de acordo com seu grau de hierarquia. Enfim, a autoridade é desejada por todos. Mas no versículo citado, ela reveste-se de força especial devido à sua finalidade e procedência. Ela emanou da maior e suprema hierarquia em autoridade, uma vez que foi delegada por Jesus Cristo, que afirmou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, MT 28,18. Observe bem que estas palavras encerram grande poder e domínio. Note a locução adverbial com que se iniciou a outorga dessa autoridade em Lucas 10,19, eis que. Nestas duas palavrinhas está contida grande advertência. Jesus Cristo quis dizer: vejam, olhem bem, reparem, prestem atenção, acordem, vejam a posição que dou a vocês. Ciente dessa transmissão, você não pode mais olvidar a autoridade que Jesus Cristo lhe confiou. Pare um pouco e medite na dimensão da autoridade que lhe foi concedida. Não se pode medir, mas basta saber que é total e cumpre seu fim. Com essa autoridade, você pode pisar serpentes e escorpiões. Na linguagem bíblica, essas duas palavras representam forças do mal, sendo usadas para identificar os piores demônios. Extraia desta mensagem a recomendação de Jesus: eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, LC 10,19a. Essa autoridade foi dada a todo cristão, entretanto, muitos filhos de Deus não assumem a posição concedida por Cristo, e, em consequência, sofrem o desafio e as investidas dos terríveis inimigos, os demônios. Crê somente. Creia, caro leitor, nada, absolutamente nada, vai causar-nos dano algum. Nenhum sofrimento, nenhuma flecha ou dardo lançados pelo inimigo nos atingirão, segundo a palavra de Jesus. Ora, se assim não fosse, Jesus seria o maior mentiroso que o mundo já conheceu. É absurdo atribuir tal qualificação ao Filho de Deus. Ele é a verdade e nele não há sombra de variação. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21,33. Por esta declaração podemos investir contra todos os poderes das trevas, sabendo que temos autoridade sobre eles, não apenas para os expulsar, mas também para pisá-los, certos de que nada absolutamente nos causará dano algum. Louvado seja Deus! Mas alguém poderá argumentar: conheço certa pessoa que dizia ser guardada por Deus e, durante certa provação da fé, sucumbiu. Eu também conheço várias que sucumbiram. Pregavam a santificação, mas viviam no pecado, pregavam uma vida próspera, porém, viviam na miséria. Tudo isso é questão de crer. Jó também era um pregador da justiça, mas cometia a injustiça de acreditar que Deus não era suficientemente forte para o guardar. Ele temia que o mal o atacasse, e assim aconteceu. Se a palavra de Deus não for o Senhor da sua vida, se ela não ocupar todo o seu ser, haverá um espaço, uma porta para o inimigo e por meio dessa abertura, ele conseguirá dominá-lo e derrotá-lo. Aprenda bem a sua posição em Cristo, descubra a autoridade que os filhos de Deus têm nele e coloque no seu coração as palavras pronunciadas por Jesus a seu respeito. Algumas delas lhe estão sendo reveladas por meio desta mensagem. Elas são arma em suas mãos. Todas elas estão na sua Bíblia. Saiba que Deus não nos criou para servirmos de peteca para o diabo. Criou-nos para sermos dominadores, fortes e corajosos, colocando ao nosso dispor a autoridade, a poderosa arma contra o diabo. Aleluia!
Levante-se agora pela fé e deixe o medo e o desespero. Assuma a sua posição de filho de Deus, e comece a viver vitoriosamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O fracasso, o medo, a covardia são coisas do passado. A doença e os 5. O diabo tem poder. Certa vez, ouvi um pastor ensinar que não se deve colocar a mão sobre a pessoa possessa de demônio. Dizia que a mão de quem está orando poderia ser usada como veículo pelo demônio para penetrar no corpo de quem ora. Não é certa tal afirmação. É mera suposição, demonstrando, assim, ignorância espiritual e completo desconhecimento da palavra de Deus sobre este aspecto. Como pode o templo do Espírito Santo receber demônio? Lembro-me ainda de que citou certo versículo para justificar sua maneira de entender falsa doutrina, verso este que não tem qualquer relação com a libertação, mas, sim, com a consagração de alguém ao ministério. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. 1 Timóteo 5,22. Não é de se admirar que o medo, evidenciado pelo referido pastor, deixa muitos crentes desprovidos de autoridade, sentindo-se até indefesos para cumprirem a ordem de Jesus. Repare que Jesus nunca revogou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não tendo sido revogada, está, portanto, em pleno vigor. Graças a Deus. A autoridade foi concedida a todo cristão e, visto que junto a toda a autoridade corresponde certo grau de responsabilidade, pode-se até mesmo dizer que o crente que não age conforme a autoridade que lhe foi dada não está cumprindo com sua responsabilidade, e, além disso, está desprezando o privilégio da vitória prometida pelo Senhor Jesus Cristo. É possível que alguém mal informado sobre o assunto diga, não, o diabo tem muito poder. Sim, é verdade que ainda lhe resta alguma força, todavia, o cristão nunca deve temer o aparente poder do diabo, pois, ainda que se junte toda a hoste infernal, saiba que, em nome de Jesus, você pode subjugar todo o seu poder. Portanto, grave em sua mente, de uma vez por todas, as palavras de Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. LC 10,19. Reconheça a sua vitoriosa posição em Cristo. Há pessoas que temem orar pelos perturbados, alegando que sentem aflição em seus corpos. Não entendo por quê. Talvez a causa possa ser atribuída ao medo ou à falta de fé. Há ainda os que julgam que nós, os que oramos pelos perturbados e endemoninhados, somos por vezes atacados com dores no corpo, perda de sono, etc. Declaro, diante de Deus, nesta oportunidade, que isso nunca acontece. A razão é de fácil explicação. Fundamenta-se no final do grande versículo de que você tomou conhecimento hoje: não lhes fará dano algum, MC 16,18. Conclusão. O medo é a causa do sofrimento, uma terrível arma usada por Satanás para intimidar os cristãos. Muitos creem de maneira errada e por isso têm medo. A poderosa arma de Deus para vencermos o medo é a suprema autoridade que nos foi outorgada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, por ocasião da sua ressurreição. Creia, amigo leitor, que você também foi investido da autoridade de Jesus. Basta que creia nisso para recebê-la. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sua vitória sobre Satanás, ressurreição, a promessa de poder e autoridade para os seus discípulos englobam também a sua vida. O diabo e todos os demônios já estão vencidos. São espíritos derrotados destinados ao suplício eterno. Ainda não chegou o momento de serem lançados no lago de fogo e, enquanto isso não acontece, estão no mundo enganando os homens. Aproveitam-se do medo que infundem nas pessoas para dominá-las e escravizá-las. Mas, felizmente, aqueles que tomam conhecimento da verdade divina acerca desses seres, e da autoridade de Jesus sobre eles, não somente são libertados, mas também passam a ajudar aqueles que estão imbuídos dessa tão sublime tarefa. Não aceite qualquer sofrimento. Creia, caminhe com Jesus e seja vitorioso.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10:19-20. Quando tiver certeza de que os demônios estão submetendo-se a você, também terá a certeza de que o seu nome está escrito nos céus. Se o seu nome estiver escrito nos céus, os demônios o obedecerão quando você o ordenar que saiam, em o nome de Jesus. Agora é o momento mais propício para você ir a Deus. Se você ainda não é salvo, entregue-se ao Senhor Deus, aceitando a Jesus como o seu Salvador. Se você já é salvo, assuma a sua posição em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2,6.